Boa noite, queridos irmãos. Mais uma vez estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo sobre teologia da prosperidade e confissão positiva. Graças a Deus, Deus tem nos sustentado, Deus tem nos ajudado até aqui. E eu gostaria, queridos, de continuar esse estudo e gostaria de sugerir aos irmãos, depois que nós terminarmos a teologia da prosperidade, de nós fazermos um estudo no livro de Paulo aos Romanos, que eu acredito que seria um estudo muito valioso, porque a carta de Paulo aos Romanos, digamos, é o maior livro que a Bíblia tem que fala sobre graça, perdão, justificação, salvação e vida eterna. Mas isso depois de terminarmos o nosso estudo sobre teologia da prosperidade. Vamos lá. Talvez você diga, pastor, o senhor está sendo radical demais. O que tem de mais? Vamos para a palavra de Deus. Na segunda carta escrita pelo apóstolo Paulo, no capítulo 3, do versículo 1 ao 5, diz o seguinte: Saiba disto, Paulo falando a Timóteo. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, a sua eficácia. Afasta-se também destes. Aqui o apóstolo Paulo está dando um conselho a Timóteo, para que Timóteo se afastasse desses homens, dessas pessoas, dessas heresias. Esse afastar-se não se deixe envolver por essas doutrinas, por essas heresias. Não se deixe enveredar por esses caminhos que, com certeza, levam à destruição. Então, se este conselho foi válido para Timóteo, também é válido para nós. Isso não quer dizer que nós não devemos tratar bem essas pessoas, isso não quer dizer que nós não devamos esclarecer essas pessoas, isso não quer dizer que nós não devamos levar essas pessoas ao verdadeiro evangelho puro e simples de Jesus Cristo. Porém, nós devemos tomar cuidado para não sermos enganados. Vamos lá, meus queridos, na apresentação dos slides. Teologia da prosperidade financeira.
É comum ouvirmos os pregadores da teologia da prosperidade afirmarem que Deus quer que seus filhos comam a melhor comida, vistam as melhores roupas, dirijam os melhores carros e tenham a melhor de todas as coisas. Essa teologia também diz o seguinte: somos filho do rei e, nessa posição elevada, devemos esperar viver não apenas com as necessidades básicas da vida, mas abundantemente. Há uma confusão quando Jesus disse que Jesus nos daria vida e vida em abundância. Vida em abundância não necessariamente é vida abastada, vida cheia de riqueza, mas é muito mais um estado de espírito, uma vida abundante em espírito. Se somos filhos do rei e temos não apenas o privilégio, mas o dever de ser próspero. Ora, não existe sustentação bíblica para isso. Dever de ser próspero. Ora, a palavra de Deus nos mostra que Jesus era simples, Jesus era humilde, Jesus não era rico. José e Maria ofereceram uma das menores ofertas quando eles foram ao templo. Basta ler o relato e fazer a comparação das ofertas no Antigo Testamento. Segundo a teologia da prosperidade, há uma ilustração um tanto engraçada aqui que mostra: não adianta insistir, irmão. O Senhor só abençoará depois de você ofertar no mínimo 50 prata. Onde está a graça de Deus? Onde está o amor de Deus, segundo esse pregador da teologia da prosperidade? Quer dizer, então, que aquela pessoa que vive numa casa humilde, simples, então essa pessoa não é abençoada por Deus? Quer dizer que essa pessoa só vai ser abençoada se ela der uma determinada importância à igreja ou ao bolso dos teólogos da prosperidade. Com todas essas promessas de prosperidade, a mente das pessoas é levada a indagar: por que temos tantos cristãos que não estão prosperando financeiramente? Por que isso é assim? Ou o cristão desconhece seus direitos. É interessante que só fala em direitos, não fala em obrigações, não fala em dever dos cristãos. Ou o cristão desconhece seus direitos à prosperidade, ou falta-lhe fé para afirmar tais direitos. É aqui que entra a confissão positiva. Você tem que afirmar, você tem que reivindicar, você tem que exigir.
ou o diabo está impedindo de receber. Eles geralmente encontram uma desculpa sem base bíblica para suas teorias. Se houver uma suspeita de que a última causa é o problema, uma repreensão severa irá liberar tudo aquilo que o cristão tem direito. Tudo quanto você precisa fazer é dizer: Satanás, tira as suas mãos do meu dinheiro. Isso quem disse foi Kenneth Hagin, ou Kenneth Hagin, tá? Que é um dos pioneiros da teologia da prosperidade. Me desculpe, irmãos, mas isso é balela. Com respeito a dízimos e oferta, é o dar e receber. Ela surge na mesma hora, a cada domingo, quando se diz durante a oferta que alguns cristãos estão sofrendo com dificuldades financeiras porque não estão dando o suficiente para a obra de Deus. É interessante que Jesus refuta isso, fazendo uma afirmação do que está escrito no Antigo Testamento. Jesus, ele diz o seguinte para os seus ouvintes: vão e aprendam o que quer dizer misericórdia quero e não holocausto. Misericórdia quero e não sacrifícios. Quer dizer, Jesus dá mais valor, muito mais valor, a um coração misericordioso do que a um coração que oferta mundos e fundos com segundas intenções. Eu dou 10 para receber 100. Eu dou 100 para receber 1.000. Eu dou 1.000 para receber 10.000. Eu dou 10.000 para receber 1.000.000. A regra espiritual das finanças, segundo eles, é essa. Se queremos mais, precisamos dar mais. Ou seja, precisamos fazer uma negociata com Deus, precisamos fazer uma barganha com Deus. A teologia da prosperidade, ela é concepção de que Deus nos abençoa de acordo com o valor financeiro que nós damos, que nós pagamos a Ele. Comumente, os teólogos da prosperidade utilizam textos do Antigo Testamento para afirmar esta teoria. É muito simples, irmãos. É tirar o texto do seu contexto. Você pode inventar, criar qualquer doutrina, qualquer heresia. Basta tirar o texto do seu contexto. E eu digo uma coisa aos irmãos: cuidado com o mercado da fé. Pedro, ele foi muito claro quando ele disse: farão comércio de vocês. Isto é, a teologia da prosperidade e confissão positiva prega o mercado da fé. Eu tenho um produto que você quer e você, para conseguir, para adquirir esse produto, você tem que se dispor de valores, você tem que se
fazer sacrifícios, você tem que gastar. Nessa teologia da prosperidade, não existe graça de Deus. Não existe graça de Deus. A graça de Deus passa muito longe desta teologia. O valor da oferta não determina o tamanho da bênção. A Deus não se compra. A graça nunca foi e nunca será vendida. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, dos sacrifícios, das ofertas. Seja lá o que você fizer, para que ninguém se glorie. É graça imerecida. É graça de Deus. É interessante, eu peguei um outro slide, espero que os irmãos não riam não deem risada como eu dou, né? É hilário, mas ao mesmo tempo é sério. O pregador da teologia da prosperidade, ele diz assim: não acumulem tesouros aqui na terra, deixem comigo, eu acumulo para vocês. É muito bem assim. Olha os aviões, olha os barcos, olha o que eles têm em suas contas bancárias. Olha para suas riquezas, à custa do sofrimento, à custa da miserabilidade das pessoas. Olha para isso, meus queridos irmãos. Uma camiseta interessante. Pequenas igrejas, grandes negócios. Megas igrejas, hipernegócios. Este é Morris Cerullo. Ele esteve em alguns programas aqui no Brasil, e um deles foi Vitória em Cristo, aonde ele prometia e profetizava, dizendo que se você doasse R$ 900, você seria abençoado com 1 milhão. E eles têm, ele e a Vitória em Cristo, tem uma Bíblia chamada Bíblia de Estudo, Batalha Espiritual e Vitória Financeira. Creia na palavra do profeta de Deus. João Batista foi o último profeta. Não existe mais profetas de Deus. Faça sua oferta voluntária de R$ 900 e ganhe a Bíblia de Estudo, Batalha Espiritual e Vitória Financeira. Irmãos, essa Bíblia aqui não custa mais do que R$ 50. Não custa mais do que R$ 50. Veja, no nosso país, o salário mínimo está em torno de R$ 1.050, mais ou menos.
Imagine um pai de família dispor de R$ 900 para encher o bolso de um falso profeta. Refutações bíblicas. Um dos princípios da hermenêutica é o da clareza. Hermenêutica é a ciência de extrair do texto bíblico ou de outro texto o seu verdadeiro significado. A Bíblia não se constitui em um imenso quebra-cabeça que somente os super-ungidos conseguem entendê-la. O texto diz exatamente o que ele quer dizer. Vivemos num mundo regido por leis materiais, sociais e econômicas, das quais não podemos escapar e das quais Deus não nos prometeu que nos livraria até que chegasse o dia final, até que Jesus voltasse. Se insistirmos em ser protegidos da ordem natural de um mundo decaído, poderemos esperar apenas a resposta dada a Paulo. Quando Paulo estava com um grande problema, com uma grande dificuldade, o apóstolo Paulo orou, suplicou ao Senhor 3 vezes. Deus disse para ele: não, a minha graça te basta. O não de Deus, muitas vezes, é melhor do que o sim de Deus. Além disso, pela lógica da teologia da prosperidade, os discípulos deveriam ter sido os mais ricos homens. Me mostre um discípulo que tenha sido rico, que tenha ficado rico pregando o evangelho. Eles preenchiam, os discípulos, todas as condições possíveis em termos de conhecimento, fé e firmeza de compromisso com Deus, com Jesus. Mas, em vez de reunir grandes fortunas, eles levaram uma vida simples e advertiam seus rebanhos contra o acúmulo excessivo das riquezas. Abram lá Tiago, capítulo 2, versículo 5, primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo 15. Mas lê o capítulo 2, que vai ser de grande utilidade. Paulo lamentou as consequências trágicas que sobrevêm àqueles que anseiam por dinheiro e condenou com rigor os homens de mente corrompida que pensam que a piedade é um meio de ganhar dinheiro, que a piedade é um meio de lucrar. Isso está na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, capítulo 6, versículo 9 e 10, e está também na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículos 5 e 6. Ele mesmo seguiu o exemplo de Jesus. Uma pergunta: essas pessoas estão seguindo o exemplo de Jesus? Essas pessoas que pregam a teologia da prosperidade estão seguindo o exemplo de Jesus? Certa vez, uma pessoa chegou a Jesus e disse: mestre, eu quero te seguir. E Jesus falou para essa pessoa: olha, os passarinhos têm os seus ninhos,
e as andorinhas têm e as raposas têm os seus covis. Mas o Filho do Homem, isto é, Jesus, não tem onde reclinar a sua cabeça. Ele mesmo, Jesus, ele mesmo, Paulo, seguiu o exemplo de Jesus, gloriando-se não na riqueza, mas em fraqueza, perseguições, perigos, fome, fadiga e etc. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, do versículo 9 ao versículo 13. Ele ensinou que a força de Deus revela-se nas necessidades e fraquezas, não na fartura. Segundo Paulo, o que manifesta a presença do reino não são as coisas espetaculares, confortáveis ou triunfantes, mas as discretas, os sofrimentos e a aparente derrota. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 26 e 27. Todavia, a igreja não deve cair no erro de dizer que a pobreza é boa em si mesma e que, de alguma forma, traz até nós a graça de Deus. Na visão da Bíblia, nem pobreza, nem prosperidade são virtudes, mas entre as duas, um acesso relativo à prosperidade constitui o ideal bíblico. Tem que haver uma coerência. Deus pode abençoar. Esta é a regra? Não, esta não é a regra bíblica. Terceira carta do apóstolo João, capítulo 2, diz o seguinte: a prosperidade contra a qual a Bíblia prega é aquele acúmulo de bens que vem com a riqueza e que engana a mente e a alma, como também as pessoas, fazendo com que se sintam autossuficientes e ansiando cada vez mais bens materiais. Eu não tinha um carro, hoje eu tenho 3 carros, eu tenho 2 empresas, eu tenho 30 empregados e assim por diante. Louco. Hoje vão pedir a tua alma e o que tens preparado, para quem será? Exemplos e versículos bíblicos que combatem contra a teologia da prosperidade. Paulo viveu em constante pobreza. Filipenses capítulo 4, versículo 11. Porque Jesus pediu ao rico para desfazer-se dos bens. Por que Jesus pediu? Lá em Lucas, capítulo 18, versículo 22. Por quê? Porque ele amava a riqueza, ele amava a situação, o status que ele vivia. Os que querem ficar ricos caem em tentações. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 9. Não podemos servir a Deus e às riquezas, a Mamon. Aqui Jesus compara a riqueza a um Deus. Lucas, capítulo 16, versículo 13. O que eu quero deixar bem claro, meus irmãos, que Jesus não é contra
nós trabalharmos, nós estudarmos, nós procurarmos uma vida mais digna, uma vida onde as nossas necessidades sejam supridas, mas isso não pode ser o objetivo principal da nossa vida, do nosso coração, porque Jesus ele disse: aonde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Na oração do Pai Nosso, não há indicação de pedirmos além do necessário. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Isso é o que é importante. A Bíblia exorta a procurar os melhores dons. 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 31. A buscar a Deus e seu reino. Isaías, capítulo 55, versículo 6. Mateus, capítulo 6, versículo 33, e etc. Não há passagem recomendando o acúmulo de bens. Podemos ver em Provérbios, capítulo 30, versículo 8 e 9. Podemos ver em Salmo 62, versículo 10. Podemos ver na primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 8. Não amar as coisas deste mundo significa não desejá-las, não almejá-las, não correr como se elas fossem a essência da nossa vida. A essência da nossa vida é Jesus, por Jesus e para Jesus. João, capítulo 15. A fascinação da riqueza sufoca o crescimento espiritual da pessoa. Marcos, capítulo 4, versículo 19. A prosperidade como resultado da obediência e não dos direitos. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 12 e 13, capítulo 11, versículo 13 a 15 e etc. Ganhar o mundo inteiro ou perder a sua alma? O que é melhor? Qual o objetivo do Evangelho? Para que serve o Evangelho? Para que nós fomos chamados a pregar o Evangelho? Para ficarmos ricos? Ou para a salvação das pessoas? Ou para a reconciliação do homem com Deus? Ou para perdão dos pecados e a vida eterna de todo aquele que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Qual o objetivo do Evangelho? Prosperidade ou salvação? Basta ler Evangelho de João, capítulo 20. Este vídeo vai mostrar algumas heresias. Mesmo usando o nome de Jesus, eu já tive experiências diante
Eu voltei e mandei aquele demônio. Demônios, Exus, legiões. Alguns vídeos de heresias propagadas no dia de hoje. Parede, na caixa d'água, na casa de uma pessoa. O que as pessoas dizem? Que agosto é o mês do quê? Do quê? Desgosto. Por quê? Porque o aniversário do diabo é no mês de agosto. Porque o aniversário do diabo é no mês de agosto. Esse os irmãos conhecem bem. Eu citei aqui agora há pouco, quando os demônios entraram nos corpos, para onde eles correram? Porque eles já ficam já. Por que o corpo humano pode ficar possesso? 70% do corpo humano é feito de... E o cérebro? 77%. Por isso que demônios incorporam, porque eles habitam em água. Deus modificou eles, modificou a molécula deles. Fez que eu criasse um ser diferente de tudo. E aí Deus usou os anjos e usou os animais para fazer a criatura que ele queria. Deus pegou o espírito dos anjos, a alma dos animais e a terra dos animais e juntou tudo. Resultado, nasceu você. Deus fez me enviei você. Você fez blasfemar com o filho de Deus. Eu não sou um tirador de cocaína, eu não sou um alcoólatra, eu sou um homem de Deus. Você disse que verá minha queda. Então, se eu sou profeta de Baal, é 3 dias. Ó Deus, que me abaste a minha casa, ou a ilha do sol virá contra ti. Ou eu sou, se eu sou um falso profeta, você saberá. Ó Deus, se recolhe, ou a ilha do sol virá sobre ti. Ou eu sou esse falso profeta. Filho do Senhor, você está amaldiçoado agora. Benny Hinn esteve na igreja do Agenor Duque, que passou agora há pouco. Ele é um dos propagadores da teologia da prosperidade. Ele tem um livro que foi muito lido no meio evangélico, chamado Bom Dia, Espírito Santo. O óleo ungido. Expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Com este óleo consagrado no templo de Salomão, os bispos e pastores de todas as partes do mundo ungiremos a nós e nossos familiares para que haja cura, libertação e proteção. A distribuição gratuita do óleo sagrado. Domingo, 31 de janeiro, às 7, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Distribuição única em 2021. Afasta-te destes. E no Brasil inteiro, Prudente Construtor, e do outro lado está a Cidade Mundial. Você vai ter em casa essa colher, essa ferramenta, amém? Essa aí é para você enfiar no cimento, mas aí é ungido. Isso aí é para você tocar nos seus projetos, no contrato, no processo. Aonde você tocar vai ser abençoado. É só que esse homem está sofrendo vários processos. Pelo amor de Deus, né? É isso. Não projeto, mas processos. A minha
que é que eu usava quando era pedreiro? É desse tamanho assim. Então, eu vou trazer uma daquelas para o bispo. É grande. Eu não quero que você faça contas, calculador, caneta, né? Você vai. Na época que ele vendeu essas colheres, custava só R$ 153. Até o dia 12 de outubro, o que é hoje? Ele é 20. Então, tem 14, 13, 14. Então você vai investir 153 reais. Amém, gente? Quem entendeu o que o apóstolo falou? Quem toma posse dessa vitória? Levanta a sua mão direita. Receba nela a unção para realizar projetos. Muitos seguirão os seus ensinos libertinos, Entregue a sua vida, os seus... conforme Pedro. Vida desta multidão. Unge esta ferramenta. Tire a ferramenta agora e mostre. Apresenta a Deus. Aqui nós vemos banho com águas de 7 lugares da Terra Santa. Traga a garrafa de água para receber a água de 7 lugares da Terra Santa. Isto é da Universal. A Universal, meus queridos, é uma igreja espírita com roupagem evangélica. Porque eu já fui frequentador de centro de Umbanda e lá nós tínhamos, me perdoe a expressão, e lá tinha banhos de 7 ervas, tinha passe de descarrego e outras coisas. O que foi feito foi o seguinte: foi pegar do espiritismo e transportar para o evangelho práticas espíritas com roupagem branca como o evangelho. As mesmas roupas brancas usadas lá no espiritismo também foi transportadas para a teologia da Universal. Esse é do Agenor Duque. Isso chama-se a unção do cavalinho.
Ao contrário da vida de muitos, que parece clara. A vida financeira não anda, os relacionamentos não vão para frente, os tratamentos não frutificam. Sua vida em 2020 simplesmente parou. Nesta sexta-feira, no primeiro dia de 2021, você receberá uma limpeza espiritual através do banho com as águas do mar, que sinalizam a grandeza de Deus. Eu consagro estas águas do mar. Aqueles que fizerem uso destas águas, só banho no descarrego, que toda negatividade será descarregada de todas as áreas da vida dela. O banho com as 7 águas. A primeira extraída do mar. Nesta sexta-feira, 1º de janeiro, às 10, meio-dia, 15 e às 18 horas. No Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. E em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Deus, que você fizesse investimento de 10 mil, de 5 mil, de 2 mil, de R$1.000. Eu ia convidar agora, convocar os empresários, comerciantes, fazendeiros, para investir em 10 mil, 5 mil, 2 mil, isso diretamente na conta da Igreja Mundial do Poder de Deus, não é conta do apóstolo, do bispo, da bispa, não. Você vai ver lá. Ele diz, não é conta do apóstolo, mas quem tem acesso à conta é ele. Você vai investir na obra de Deus, no programa que tem abençoado o lugar da vida de muita gente. Isto é mais de investir a oferta do carnezinho de R$70 mês, que é simbólico. 7%. Eu vou avançar, queridos, para não ficar muito extenso. Concluindo o nosso estudo, a verdadeira prosperidade, meus queridos, é ter Cristo no coração, é ter Jesus como Senhor e Salvador. Ele é o nosso supremo bem, ele é a nossa riqueza, ele é a nossa glória. A verdadeira prosperidade é ser canal de Deus para abençoar os outros, abençoar o próximo. Isso implica em ser abençoado também, pois quem planta sempre colhe, e quem planta boas sementes em bons terrenos sempre colhe bons frutos. E terminando, Paulo dizendo a Timóteo, o mesmo que eu coloquei no começo desta parte, destes afasta-te. A teologia da prosperidade é uma arma que o diabo está usando para destruir a vida das pessoas. O diabo está usando e abusando. Afasta-te dessas pessoas. Viva o evangelho simples de Jesus Cristo. Não se deixe enganar, não se deixe enveredar por caminhos que muitas vezes podem não ter volta. Encerrando este estudo de teologia da prosperidade, eu espero que tenha sido de grande proveito aos irmãos.
Eu espero que tenha abençoado os irmãos. Eu espero que tenha tirado dúvidas sobre o verdadeiro evangelho e aquilo que é pseudo-evangelho, aquilo que é heresia, aquilo que é igreja pseudo-cristã. Porque Jesus disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Que Deus os abençoe. E muito obrigado pelos irmãos me suportarem nesse estudo. E Deus seja louvado. Amém.